Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui trazendo mais uma palavra. Hoje nós estaremos trazendo aqui uma palavra que muitas pessoas talvez não conseguiram entender. Pedro e João em Samaria. Vamos ver o que está acontecendo, o que aconteceu naquela época. Pedro e João, eles estavam ali, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviara-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Naquela época, ninguém ainda tinha recebido o Espírito Santo. Ninguém, a não ser Cristo. Só Jesus tinha recebido o Espírito Santo, mas eles estavam ali preparados para receber aquela promessa de Jesus. Olha só, vamos lá para o versículo, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, 8, inicia lá no versículo 14. Vamos lá para o versículo 15. Diz assim: os que desceram para lá oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre ninguém, ou nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Naquela época, ninguém tinha sido batizado ainda no Espírito Santo, a não ser Cristo, a não ser o Senhor Jesus. E aqueles homens, eles estavam ali esperando a promessa de Deus. Estavam ali esperando aquela promessa de Deus se cumprir na vida deles. E foi quando Pedro e João foram então enviados, desceram ali para que isso acontecesse na vida daquelas pessoas. Lá no 16 diz assim: porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. E então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, e ofereceu-lhes dinheiro. Olha só, pessoas que estavam ali naquele momento, eles ficaram encantados com aquilo, com que aquelas pessoas estavam recebendo de graça. Mas existiam pessoas ali que não tinham nada a ver com Cristo. E eles também queriam fazerem aquilo, queriam praticar aquilo que estava havendo naquele momento, com Pedro e João. Só que Deus não vende o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ele é de graça, ele é gratuito. Todos, como Cristo recebeu o batismo ali no Rio Jordão, quando ele foi batizado nas águas, imediatamente ele foi também batizado ali no Espírito Santo. Assim também é com cada um de nós. Muitas pessoas acham que você tem que pagar, né, dar uma bela oferta, dar um belo dízimo para você ser batizado no Espírito Santo. Não. Para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que se entregar a Deus. Você tem que formar uma comunhão com Deus para que isso venha a acontecer na sua vida. Todos nós que fomos batizados no Espírito Santo, nós não pagamos nada. Mas aqueles homens, eles achavam que se eles dessem ali o seu dinheiro, eles seriam batizados e eles teriam poder para fazer isso. Porque na realidade, eles queriam ter esse poder para ganhar dinheiro em cima desse poder, não é verdade? Mas aquilo que vem de Deus não é pago. Aquilo que vem de Deus é de graça, é gratuito. Quando nós
entregamos a nossa vida a Deus, é gratuito. Nós temos que, a palavra diz que de graça recebeis e de graça dás. É isso que está escrito. Tudo aquilo que vem de Deus, por exemplo, tudo aquilo que existe no mundo, a água, você paga para o homem, mas Deus dá de graça. O sol, você não paga nada. O seu respirar, digamos assim, é gratuito. Quando você planta na sua lavoura, aquela sua lavoura você tem que trabalhar, mas Deus não cobra nada para que aquela lavoura ela venha crescer, florir e dar o seu fruto. Não é? Deus nos dá tudo gratuitamente. A nossa paz, Deus nos dá de graça. A nossa saúde, Deus nos dá gratuitamente. Então, se eu e você, nós seguirmos aquilo que Deus determinou para nós, com certeza nós seremos felizes. Nós não teremos doença, enfermidade. Mas acontece que nós desobedecemos a Deus. E é por isso que vem a doença, é por isso que vem a enfermidade. E da mesma forma é o Espírito dele. O Espírito de Deus é aquele que nos consola, é aquele que nos traz a paz, a alegria, a saúde, é aquele que nos traz sabedoria, entendimento, discernimento. É para isso que Cristo enviou o seu Espírito. A primeira pessoa a receber o Espírito de Deus foi o seu Filho, foi Jesus. Quando nós obedecemos a palavra, nós recebemos tudo gratuitamente de Deus. Nós recebemos tudo aquilo que Deus fez, também pertence a nós. Lá no versículo 17 diz assim: eles impunham as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de concedido o Espírito Santo, ofereceram dinheiro. Por exemplo, pessoas ofereceram dinheiro a Pedro e João para que eles também tivessem esse poder. Olha só, lá no 20 diz assim: Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Julgastes e adquirir por meio dele o dom de Deus. Olha só o que Pedro falou: fique com o seu dinheiro, porque o Espírito Santo não se vende, o Espírito Santo não é vendido, o Espírito Santo é gratuitamente. Fique com o seu dinheiro, porque ele não vai comprar a presença de Deus, ele não vai comprar a presença do Espírito Santo. O dinheiro jamais vai comprar a nossa saúde, o dinheiro jamais vai comprar a nossa paz, o dinheiro jamais vai comprar a nossa liberdade, porque a nossa liberdade não é a liberdade que Deus nos dá, não é como a liberdade que o homem nos dá, porque o homem, na realidade, o homem ele vende a liberdade, né? Ele vende a liberdade das pessoas. Nós não precisamos disso, porque o nosso libertador é Cristo, é Ele que nos libertou da doença, da enfermidade, da perturbação. Pode ver, existem pessoas por aí que têm rios de dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, não tem amor próprio. Então o dinheiro ele pode comprar algumas coisas, mas não vai comprar o Espírito Santo, não vai comprar o reino de Deus. O dinheiro ele pode comprar algumas coisas, comprar a mentira, ele pode comprar o engano, mas quando nós colocamos Deus dentro do nosso coração, o homem jamais poderá comprar a nossa liberdade, porque a nossa liberdade ela está em Cristo. Cristo já comprou a nossa liberdade com o teu sangue precioso. As pessoas acham que Deus
ele vai querer alguma coisa, o seu dinheiro. Não, esqueça isso. Mas quando você se entrega a Deus de verdade, Ele vai te dar tudo gratuitamente. Você não precisa pagar absolutamente nada, porque Deus é assim. Eu quero lembrar você que nós estamos sempre aqui falando desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos concede tudo gratuitamente. A única coisa que Deus quer de cada um de nós é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos lá para a gente estar encerrando. Aqui no versículo 21, diz assim: nem tens parte, nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Quando as pessoas elas acham que elas podem comprar tudo, que elas podem fazer e acontecer com o seu dinheiro, com as suas riquezas, ela não faz parte de Deus. Porque aquele que faz parte de Deus, ele recebe gratuitamente e gratuitamente ele dá. Por quê? Porque o reino dos céus é assim. O reino dos céus não se compra nada. O reino de Deus é livre. O reino de Deus é as bênçãos gratuitas que Ele nos concedeu, principalmente o seu próprio Filho, que Ele deu gratuitamente para nos salvar, para nos trazer vida e vida abundante. Tá bom? Fica aí então essa palavra ao seu coração, que eu quero orar por você agora. Pega aí o seu copo com água, mas antes disso, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse essa live. Deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e também passa no nosso blog oliveiraimarcia.com.br, que você ali também será abundantemente abençoado. De graça, tá bom? Pega aí a sua água, que já está minha. Quero orar por você. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nós entramos na presença do Senhor, entregando a nossa vida de corpo e alma e espírito. Sim, meu Deus, essa oração gratuita, que não se paga nada por ela. Nós estamos aqui orando por pessoas e não cobramos nada, porque assim diz a palavra do Senhor. Meu Deus, abençoe esse copo com água, Senhor. Quando essa pessoa beber essa água, essa pessoa que está doente, enferma, essa pessoa que já perdeu a esperança, que não tem mais cura, essa enfermidade que não é dela. Sim, Deus, toca no coração dessa pessoa, abençoando, tirando essa pessoa do marasmo. Sim, meu Deus, essa pessoa que ainda não foi batizada no Espírito Santo, que ela seja batizada no Espírito Santo gratuitamente. Deus, envia o teu poder, o poder do Senhor sobre a vida dessa pessoa que está aí do outro lado. Pois nesse momento muitas pessoas podem estar, meu Deus, necessitadas de uma cura, de uma libertação, de um problema financeiro, que essa pessoa possa receber do Senhor essa graça. Sim, meu Pai, abençoa o Brasil, esse país maravilhoso que é a nossa nação. Meu Deus, quebra todo o laço do inimigo, tira do nosso caminho, do caminho daqueles que acreditam. Sim, meu Deus, toda a mentira, todo o engano, todo espírito maligno das trevas caiam por terra na autoridade do nome do nosso Deus, o Cristo, aquele que venceu Satanás ali na cruz do Calvário. Derramou teu sangue para nos cobrir com esse sangue precioso. Meu Deus, que o Senhor abençoe os nossos entes queridos, aqueles que estão por perto, aqueles que estão longe. Sim, meu Deus, aqueles que estão enfermos, que eles possam receber agora do Senhor
essa graça e que eles possam entender que só o Senhor é Deus, que não há um outro Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Muito bem, beba aí a sua água. Nós estamos aqui encerrando a nossa live de hoje. Que Deus abençoe você abundantemente, a todos vocês, melhor dizer, e que o Espírito de Deus, gratuitamente, entre no seu coração, na vida dos seus familiares. Juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço a todos, até a próxima.